Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os congressistas que nos acompanham pelo canal da ABE no YouTube. É sempre uma alegria renovada contar com a participação das senhoras e dos senhores que estão a acompanhar toda a programação online e, claro, aos congressistas que presencialmente nos honram com suas companhias aqui no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia de atividades técnicas do 5º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde, 6º Congresso Latino-Americano de Auditoria em Saúde e 9º Congresso Brasileiro de Auditoria em Saúde. Iniciamos este dia sob a certeza de que a auditoria em saúde deixou de ser um instrumento apenas de verificação para se tornar um agente de transformação. A inteligência artificial, quando aliada à experiência e ao rigor técnico de cada uma das senhoras e dos senhores, é capaz de mapear o invisível, conectar pontos dispersos e revelar soluções que antes se perdiam na complexidade dos dados. Hoje, cada participante é convidado a enxergar não apenas processos, mas possibilidades, porque na clareza nascem decisões mais humanas, mais justas e mais eficazes. Em nome da ABEA, registro os mais sinceros agradecimentos às empresas patrocinadoras que tornaram este evento uma realidade. Agradecimentos, portanto, à AbbVie, AstraZeneca, Audicare Master, Bayer, B1Med, Biogen, Bionovis, Boehringer Ingelheim, Bristol, CSL Vifor, Daiichi Sankyo, Dr. Reddy's, Gilead Kite, GSK, Inari Medical, Johnson & Johnson, Libs, Lilly, MSD, Mundipharma, Novartis, Sanofi, Servier, Sanpharma, Takeda e Teva. Ainda em nome da ABEA, os agradecimentos pelo imprescindível apoio das empresas Advice Health, Biotronic, Sequali, Clean Home Care, EMS, Faculdade IDE, Faculdade Unimed, Famerp, Grupo MatMed Hospitalar, Jornal Brasileiro, SBAM, Stratner, Surgical Map, UCB e Unidas. Para dar início aos trabalhos desta manhã, convido ao palco a senhora Chairwoman, doutora Ana Maria Malik. A convidada é médica pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em administração pela FGV-EASP, doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, professora titular da FGV-EASP, Departamento de Administração e Recursos Humanos. É acadêmica eleita da Academia Brasileira de Qualidade e acadêmica eleita da Academy of Quality and Safety in Healthcare. Membro da Comissão de Saúde do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Coordenadora da linha de saúde do mestrado profissional em Gestão para Competitividade na FGV-EASP. Para os cumprimentos à distinta plateia e também para receber a nossa palestrante convidada, com a palavra a senhora Chairwoman, doutora Ana Maria Malik. Para começar, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu vou começar primeiro falando da felicidade para manter o tônus do nosso keynote de ontem, né, que era a felicidade baseada em evidências. Não basta olhar para a minha cara quando eu venho para Fortaleza, evidências de feliz. E queria aproveitar e dar um bom dia, né, que é para manter o canto aqui também, que ninguém é de ferro.
Nós temos hoje um dia bem cheio de apresentações bastante importantes e eu quero começar dizendo que a gente vai ouvir agora a doutora Thaisa Dowles Gonçalves da Silva Perna, que vai falar sobre comportamento da doença mental e sociedade em 2025. Ela é gerente médica na Audi Care Master e é pós-graduada em psiquiatria pelo ICS Sembrap. Então, por favor, enquanto você sobe aqui, eu só queria dizer o seguinte, depois de muita reivindicação, aqui é um lugar, aqui é um espaço onde existe diversidade. Então, tem a diversidade sob o ponto de vista etário, né? A de gênero, não vou nem me dar o trabalho de comentar, senhores. Então, Thaisa, eu vou controlar o tempo, mas não se preocupe, porque eu já cantei, já fiz gracinha, então tem que descontar. Bom dia. Doutora Ana Malik, no último congresso que nós nos encontramos, eu pedi que ela desse uma oportunidade aos jovens, empreendedores, gestores, auditores, e aqui caímos, que não mexemos nessa mesa, ela nos foi dada, então eu acho que o que eu vou falar aqui faz muito sentido, que é o nosso ambiente feliz. Então, primeiro, agradecer o convite da Johnson e da Helena, principalmente. A Helena, não sei se já chegou aqui, mas repassem para ela. Ah, já está aqui. Claro. Helena, você tocou nossa alma ontem e eu te falei isso antes de dormir, né? O quanto você trouxe graça, sabedoria e uma impressão de que a vida aqui, além do que viemos fazer. Então, você recuperou energias, forças, memórias, estruturas cerebrais e estruturas afetivas de uma plateia diversificada que se tocou individualmente, teve uma memória diferente com aquele canto lírico que você trouxe, e eu fui percebendo a plateia. Então, muito obrigada pelo convite. Já são alguns anos falando um pouquinho de saúde mental aqui nesse palco. Então, hoje eu me sinto muito bem de falar com vocês, quem está online, apesar de manter o frio na barriga, mas eu não vou trazer o mais do mesmo. Eu espero que vocês consigam estar comigo e trazer uma nova abordagem e falar um pouco mais. Esses são os meus conflitos de interesse, eu já fui apresentada. E, apesar de estarmos falando de IA, estarmos falando de automatismos digitais, eu quero conversar com vocês, o público. Se vocês estiverem acordados, eu quero conversar. Para vocês, o que é consciência? O silêncio profundo? É o grilo falante? Alguém quer conversar? O que veio na cabeça? Alguém quer falar? O que é consciência? O que vem na sua cabeça, Helena? Pensar naquilo que é certo. Muito bem. Para mim, consciência, ela não vem unicamente interna. Ela não é uma árvore em brotamento. Ela se expande, ela transpassa a matéria. Essa é a minha percepção de consciência. Não é o que as teorias todas falam. As teorias convergem em teorias organizacionais internas do cérebro, do circuito cerebral. Ou seja, existem formas bidirecionais de conteúdo entre os lobos que fazem a produção da consciência. E aí eu pergunto, então o que é cérebro? Ninguém acordou ainda, professora, a gente precisa fazer esse cérebro pensar. Vamos lá. O que é cérebro, afinal? Se vocês não responderem, eu canto. Cérebro é a matéria? Cérebro nos direciona. Então, a consciência seria a clareza subjetiva do que temos que fazer e o cérebro é o que nos direciona. Então, vamos lá. Essa é a percepção majoritária mesmo de uma plateia, de uma equipe que está aqui para falar de saúde.
cérebro seria a caixa, a televisão transmissora, aonde a consciência passa e transpassa, aonde eu consigo me conectar com o outro. Então, o cérebro seria a máquina que está funcionando e essa máquina, ela tem oportunidades de melhoria? Se essa televisão falha agora, a consciência está desligada ou ela continua transmitindo a mensagem enquanto a máquina está falhando? Já pensamos sobre isso? E o que é saúde mental? Essa eu sei, cada um tem a sua. Saúde mental seria um estado de felicidade? Saúde mental seria a ausência de doença, como nós falamos em outras características de especialidades? O que é saúde? A ausência de doença? Ou estar bem como um todo? Ou então provocar-se? Estar bem e o bem individual. O meu bem não é o seu bem, não é o seu bem. Então, estar bem é só sorrir? Saúde mental é estar comumente adequada às satisfações próprias e da sociedade? E o que é doença mental, então? O problema, a infelicidade constante, a incapacidade. Então, teorias temos diversas para consciência, para cérebro, para doença, para saúde. E o que a gente precisa falar enquanto sociedade? Então, um pouco mais do mesmo para vocês lembrarem por que esse tema vem. Todos os anos nós vamos falar de saúde mental e precisamos chegar em um dos anos falando, agora mudou. A Helena ontem falou o que ela fala também há alguns anos. Eu não vou desencarnar enquanto eu não conseguir fazer um sistema de saúde igualitário. Então, esse é meu propósito também. Eu estarei aqui e eu estarei falando para vocês enquanto a doença mental não for incorporada como uma patologia igualitária às demais doenças, às comorbidades. Os transtornos mentais mais prevalentes do Brasil vocês já conhecem e eu trago estudos hoje brasileiros para falar. Ansiedade, depressão, transtornos relacionados ao uso de substâncias, suicídio e demências em idosos. Então, vejam só, o Brasil, e são estudos brasileiros, trazem, esses são os transtornos mais prevalentes. Nós já sabemos, isso impacta sobremaneira a nossa vivência e a nossa sobrevivência. E calma, eu vou chegar lá, porque isso aqui é um congresso de auditoria. A prevalência, então, ela vai a 10% de diagnóstico médico, e a gente sabe que isso está ainda subnotificado. Temos uma proporção de 7 para 10 em 2019 de identificação dessa doença, em grupos de adultos, adultos vulneráveis, mulheres, jovens principalmente, desempregados. E o que impactou muito quando eu fui fazer uma leitura crítica desses modelos brasileiros de estudos, é que o Brasil é o país com a maior proporção de doença desde 1990. Então, no mundo, o Brasil tem uma proporção de crescimento muito desigual, desregulado para mais do que os outros países. E quando a gente foi falar qual é o país mais ansioso do mundo, vocês sabem qual é? Sabem? China, um falou. Alguém quer chutar? Não é o Brasil. O Brasil é o segundo. E, pasmem, Portugal é o primeiro. Será que é porque os brasileiros estão indo para lá? Então, essa desproporção, ela nos faz pensar também. E aí? A doença está aí, o que isso está trazendo? Onde que eu vou me mexer? E como é que eu começo a perceber isso dentro da minha gestão em saúde, da minha capacidade de absorção de doença, tecnologia, tratamento, e vamos falar mais o quê? Não vamos falar aqui mais do mesmo, não. Não vamos falar as causas, não vamos falar as teorias que rondam. Nós vamos falar que as incapacidades no mundo, elas estão ligadas às doenças de transtorno mentais. Então, vejam só, quando nós identificamos os principais indicadores de incapacidade no Brasil, nós nos referimos a dor lombar, cervical, transtornos de ansiedade e depressão, cefaleias, doenças musculoesqueléticas, como artrite.
Vocês duvidam que todas elas tenham um componente neuropsiquiátrico envolvido? Então, agora sim, vocês acordaram e estão conversando comigo, nem que sejam por sinais. Então, a comunicação aqui é clara, e está descrito, estão passando os anos, e isso está aumentando. Essas doenças se relacionam com incapacidades, porque elas geram dor, e as dores geram incapacidades funcionais a nível de estrutura cerebral. Então, não só por isso, como é o comportamento hoje da sociedade, estamos caminhando para um estímulo à prevenção e ao cuidado dentro da nova norma regulamentativa, né, que vai vir de vigência em 2026, obrigatória, que é a NR1, que obriga empresas privadas e num contexto trabalhista, a terem características de mitigação para riscos biopsicossociais e emocionais. Uma atenção escalonada da atenção e do que podemos ver enquanto os meus funcionários vão desenvolver. O que isso quer dizer? Vejam só. Será que isso é um estímulo a um preparo organizacional? Será que isso é uma preocupação genuína ou uma predição de risco e danos? Vejam só, essa norma, entrando em vigência, não só é necessário umas documentações pregadas nas paredes, onde nós vamos ter regras, compliance, um segmento biopsicossocial. Não. Esta identificação dos fatores contribuintes podem te levar a uma abertura de CAT por doença mental na empresa, se o risco for associado à empresa, ao burnout, aos atestados de saúde. Então, veja o que nós estamos trazendo, uma mudança do culpado. A mudança do culpado vai fazer o movimento financeiro acontecer, o movimento de incorporação e tecnológico acontecer. Então, isso foi necessário, algo que seria óbvio, equiparar o movimento de redução de estigma e apresentação de riscos de doença. Então, fica esse planejamento para nós. O que nós vamos fazer com isso e aonde que nós vamos chegar? O que a sociedade está fazendo com todos esses dados? A sociedade está apresentando-se mais doente, sempre esteve, e está escalonando isso para mais, e agora deixando isso a clara, para que a gente possa reduzir o estigma e, de fato, falar, é uma doença que precisa estar entre nós, que precisa ser absorvida. Qual é a porta de entrada? É uma pergunta que eu deixo também aos gestores, obrigada, aos gestores, aos financiadores, aos fornecedores, às indústrias, aos auditores, aos terceiros, aos prestadores de saúde. Vocês estão preparados para a queda do estigma e absorção das doenças? Aonde que elas vão chegar? Elas podem ir para a porta de entrada? Atenção primária, secundária, terciária? Estamos reservados no direito e no dever de cuidar desses pacientes que somos nós, porque a prevalência está entre nós. Essa prevalência, nós não estamos falando de um grupo de pessoas que atingiram doenças mentais separadas, em comportamentos diferenciados, em contextos diferenciados. Somos nós que estamos trabalhando em vigência de tecnologias assistidas, exigentes, que estão alterando o funcionamento até de uma sociedade economicamente ativa. E aí? O que a gente faz enquanto auditor? Então, chegamos agora no ponto alto do motivo de uma palestra dessa, num evento desse. A gente precisa mensurar para conhecer e destinar recursos. Métricas, escalas, tecnologias, saúde e doença. O paciente era oculto, vai ser um paciente visto? Não só pela normativa, mas ele já aparece para vocês. E o que nós estamos fazendo com esses pacientes? A utilização de escalas, como que um paciente psiquiátrico, um paciente de saúde mental, um paciente em depressão aguda ou crônica, um paciente psicótico, ele se movimenta dentro de uma jornada de saúde.
Como que vocês recepcionam um relatório e conseguem conversar com todos do sistema a mesma língua? Existe a métrica que se utiliza na auditoria e na gestão em saúde? Não existe. Se a gente colocar 3, 4 auditores de operadoras diferentes, incluindo o SUS, incluindo suplementar, nós vamos ter o quê? Eu preciso de liberação de uma prótese mamária. Primeira decisão, fins estéticos, não tem cobertura. Segunda decisão, anátomo patológico, mastectomizou, traumatizou e é um câncer maligno. Possui cobertura. Bastou um exame e um papel. Todos mudaram de opinião ao mesmo tempo. Esse anátomo pode estar em inglês, esse anátomo pode estar em francês, em alemão. As siglas, elas são translacionais, a gente consegue acompanhar em qualquer movimento aquelas siglas. O exame, ele é irrefutável, então o exame é claro, a doença está ali, está comprovada. E se eu peço uma tecnologia para um transtorno depressivo, para um transtorno neuropsiquiátrico, quem é que entende? A mesa de lá não entende, a mesa daqui entende que o relatório está abusivo, a operadora, que é uma autogestão, compreende que o paciente é meu, então eu vou tomar um tipo de atitude, uma cooperativa pode tomar uma atitude diferenciada, uma seguradora vai pensar nos riscos e benefícios de coberturas num grupo maior. Então, vejam, nós não estamos conversando a mesma língua para falar de saúde mental. O que precisa acontecer aqui? Eu preciso utilizar métricas validadas que se equilibram, e eu posso falar A, e a doutora Ana Maria Malik vai entender A. E aí sim, os desfechos clínicos vão ser pautados na ciência e na evidência. Então, eu trago aqui para vocês, comecem a utilizar escalas livres de conteúdo financeiro. Então, na saúde mental, nós temos as escalas royalty free e temos as escalas que são livres. As MADRAS, a PHQ-9, MADRAS de avaliação de desfecho e avaliação de redução de sintomas. Então, para começar a nossa vida na gestão em saúde mental, eu preciso começar a usar uma ferramenta que seja, e a mais simples dela, e que é a de graça, para que eu comece a medir aquele relatório que chega para mim, e eu vou começar a medir o meu próprio paciente, o meu próprio usuário. Da mesma forma, o que ele sente é subjetivo. Então, como medir que a vida não vale a pena? Como medir que hoje eu não estou me sentindo bem? Como posso mensurar a dimensão da doença se a minha percepção de consciência e vida e cérebro é diferente e individualizada da sua, da nossa, de acordo com as nossas culturas, de acordo com as nossas crenças familiares, de acordo com as nossas percepções de matéria, de espiritualidade e de doença. Então, tudo isso faz sentido quando nós falamos do cérebro. Afinal, eu vou tratar a matéria caixa ou eu vou tratar a consciência? Então, quando a gente chega em doença mental, às vezes estamos transtornados pelo subjetivo que é o que está doente. Como você pode estar doente se o céu aqui em Fortaleza está claro, está azul? Se tinha sol, se é belo o dia. Mas a percepção da doença, ela se caracteriza pelas teorias de alteração neuroquímicas dos nossos substratos, que são teorias bidirecionais que se comunicam e provocam a consciência, mas a doença é a falha dessa comunicação. A falha elétrica, a falha da lanterna que comunica entre os lobos. Então, vejam, se a gente não conhecer e metrificar, não vamos conseguir trabalhar as novas oportunidades. A realidade está aqui. Nós não queremos enxergá-la, mas ela está batendo na nossa porta. E não só a NR1 para nos fazer entender os riscos de dentro do trabalho, mas uma vez que esse adoecimento também sobrepõe as nossas responsabilidades sociais e trabalhistas, então eu preciso saber também como evitar e como tratar.
E o que a gente tem hoje? Nós temos as novas tecnologias e as antigas tecnologias. A neuromodulação é uma técnica que está absorvida pela psiquiatria e ainda está validada pelos estigmas. Ainda está mascarada, ainda está cobertada. Um ECT ainda é digno de surpresa, de medo. Um psicodélico é visto como algo surreal, extraordinário. Uma cetamina intranasal é fora de compensação neuroquímica para muitos. Ou seja, o que eu estou falando? Por que eu vou mexer com isso? Isso aqui altera o padrão? Não. Essas novas tecnologias estão vindo para ficar. Os pipelines das indústrias estão explodindo. O investimento bilionário de startups, o investimento bilionário de multinacionais. Então, até pequenas empresas e grandes empresas estão olhando para a saúde mental com grande investimento, e não há como sair das novas teorias de novas modulações, modulações glutamatérgicas, modulações neuroquímicas diferentes da teoria de monoaminas que vincula a nós há 40, 50 anos. Então, é necessário pensar. Nós trazemos aqui nesse congresso, e nos congressos médicos que nós frequentamos, inúmeros arsenal terapêutico falando, descobri um novo marcador. E esse marcador aqui destrói todas as células cancerígenas. E esse marcador reduz precocemente a esclerose múltipla, como foi aqui o painel de ontem. Tratar precocemente foi o que mais se falou na neurologia. Eu quero tratar precocemente com drogas de alta eficácia. E nós vamos fingir não enxergar as novas tecnologias que trazem alteração do comportamento de doença. Então, nós estamos falando que a depressão está numa teoria de comportamento de doença possível de modificação, sair da cronicidade, sair do enraizamento, para ser exposta a tecnologias diversas, mudanças de vias de atenção, mudanças de neuromodulação, químicas ou elétricas, para serem ligar a televisão da consciência e da massa encefálica. E assim temos. Então, as meta-análises estão aí, os desfechos estão aí. Quem já trabalha com isso e vê na prática, percebe essa mudança completa do padrão do comportamento da doença, se essa exposição é dada ao paciente. Então, o que falta da auditoria? O que está faltando da gestão em saúde? Eu vejo a doença, ela está em nós. Eu não posso mais apenas oferecer uma porta de entrada e uma porta que eu não sei por onde sai. O corte de uma vida que translaciona completamente uma família com uma internação psiquiátrica, ela destrói camadas hereditárias dentro de uma família. Ela destrói, ela potencializa a dor e ela contamina uma família com uma internação. E é isso que hoje nós oferecemos para o meu paciente. Eu tenho um leito para você. E mesmo assim, temos mesmo? Está sobrando? Tem espaço? A contenção hoje, o afastamento da sociedade é suficiente para resgate de um ser humano que está inserido dentro de um padrão que o próprio comportamento contemporâneo está nos dando a doença? Fica esse pensamento, fica esse questionamento. E não é saudável que a gente se adapte a uma sociedade profundamente doente. Então, se há um diagnóstico que a sociedade está doente, nós temos o dever, somos médicos, enfermeiros, somos da saúde, de modificar como o comportamento da doença está andando, modificar a percepção de saúde, do que é benefício, do que é bem-estar, para que então essa sociedade profundamente doente vire uma sociedade profundamente saudável. E assim possamos acompanhar a jornada. E eu acredito no futuro,
porque ele começou ontem e nós fizemos parte disso. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thaísa. Antes que eu derrube tudo, eu não sei vocês, eu tenho visto, infelizmente, o povo falando da NR1 como se fosse um bicho-papão. Mas é porque a gente tenta ignorar o fato de que saúde mental existe. Claro, eu não tenho nenhum problema de saúde mental. Quem tem são os outros, como quase tudo na vida, né? E aí eu acho que é importante a gente perceber assim, não pensar na saúde mental não vai fazer com que ela desapareça. Então, antes de pensar em tratar, a gente precisa começar a assumir que ela existe e que a gente quer lidar com ela. Então, eu queria perguntar para a doutora Thaísa, como é que ela tem visto, já que, entre outras coisas, ela é da diretoria da Sociedade de Auditoria Médica, da SBAM, eu queria perguntar para ela como isso tem se manifestado no relacionamento que ela tem, por exemplo, com empresas. Professora, nós percebemos que ainda está latente. Esse comportamento empresarial é uma cultura que precisa ser dissolvida. E essa dissolução, na minha percepção, ela precisa estar mais evidente, ou seja, isso vai ser incorporado e não é uma regra para terem medo. Então, hoje, eu ainda acho que está comportamento de papel nas paredes, sem a mudança efetiva de cultura. Falando num geral, falando num global, o que nós recepcionamos aqui eu trabalho bem, aqui eu trabalho mal, ou seja, não está unificado. Então, por exemplo, que você citou, dentro da sociedade, nós temos um grupo tão heterogêneo de funcionários diversos no Brasil, e alguns estão muito insatisfeitos com a forma que trabalham, outros se sentem completamente absorvidos pelo trabalho, de forma de estarem incapazes de darem o seu melhor, e outros estão em estruturas que encontram satisfação, encontram tranquilidade, autonomias. Então, essa diversidade faz com que não esteja claro o que está sendo proposto, tanto pela lei, quanto pelo próprio levantamento de dados da doença mental. Então, essa é a minha percepção. Ainda não está unificado o que precisa mudar, que são todos nós dentro de uma recepção de comportamento, de cultura. Então, eu acho que eu vou me criar um problema, mas eu já tenho até a música para a sua apresentação, que é meu bem, meu zen, meu mal. Pois não, estou vendo uma pergunta ali. Agora sim. Doutora Thaísa Daulis Perna. Sou Antônia Sebastiana Rodrigues, sócia e diretora da Audicare Master. Minha chefe, tá, gente? Primeiro, parabéns por nos trazer um tema tão complexo e pontuar e falar 30 minutos com tanta suavidade e tanta realidade. Somos cientes que as doenças mentais atravessam os séculos com muita dor. E realmente ficamos cegos diante disso. Mas, você como médica, auditora, como você se sente quando você ajuda a tirar um ser humano de um hospital psiquiátrico que está morando lá há 22 anos? Então, só para lembrar, minha chefe, né? Claro que ela não ia deixar fácil passar. Disclaimer, conflito de interesses. Eu me sinto salvando uma família inteira. Então, como eu disse, a fratura de uma internação, ela fratura uma família
E quando nós atingimos uma oportunidade de devolver o paciente à sua família, a família entender, inclusive, que é da minha responsabilidade cuidar, ainda que não esteja na expectativa que eu gostaria, ou seja, eu gostaria de ter um familiar que não estivesse doente neste âmbito, ou não tivesse mais esse prejudicial, esse contexto de prejuízo que ele adquiriu, mas essa devolutiva é como se fosse a entrega de algo que a família precisa absorver. Para ponto de saúde de gestão, de auditoria, a gente quer mostrar que não existe mais manicômio para se entregar os doentes mentais. Então, do ponto de vista de saúde mental a nível de operadora de saúde, a nível de sociedade para gestão mesmo em saúde, eu preciso que seja visto e dado uma outra oportunidade terapêutica que não o afastamento da sociedade. Porque isso já não é tão mais válido. A internação, assim como em qualquer outra especialidade, ela é para tratamento de doença aguda. Então, quando eu retiro ele, consigo uma deshospitalização e objetivo que um familiar vai retornar ao seu lar e vai poder receber, a diferença é quando eu não posso oferecer outra coisa para ele. E só lhe resta a permanência. Então, como médica auditora, é uma grande satisfação deshospitalizar. Mas eu preciso oferecer também algo para ele. Então, nós vamos ter mais uma pergunta, porque senão a gente vai começar a comer o tempo da nossa manhã. Mas, nesse ínterim, eu vou dizer que só em novela, que hoje em dia ainda tem hospício e manicômio. Aqui. João Paulo Capsés, parabéns, Thaís, pela palestra. A questão é a seguinte, na saúde suplementar, eu posso dizer que a quase totalidade das operadoras não tem a menor noção da dimensão do problema da saúde mental e de quanto ela custa para o plano de saúde. E aí, pensando nisso, lá atrás, em 2017, fizemos um inquérito epidemiológico e aplicamos o DAS-21, que é uma das escalas aí para identificar transtornos da ansiedade, do estresse e da depressão. E comparamos com o custo, essas pessoas com custo, e mostrou um valor absurdo, hein, quando comparado à população teoricamente saudável. Como é que a gente resolve essa questão da... Se as operadoras não sabem que é um problema, por que elas vão se importar com essa situação? Tem alguma forma que não seja inquérito epidemiológico, tem que ter vontade política de fazer. Mas como detectar? Só vou detectar quem interna por depressão, para quem tenta suicídio? Rastreamento de carteira é uma sugestão minha. E uma auditoria concorrente validada. Por quê? Eu identifico este paciente antes mesmo dele ser um paciente exclusivamente psiquiátrico. Então, de forma bem prática, essa pergunta já me apareceu várias vezes em vários fóruns, que é, como que eu detecto? Por quê? Ou esse paciente está em atendimento no particular, ou seja, não passou ainda pela minha operadora, ou este paciente não foi visto ainda por nenhum serviço de saúde. Então, nós temos um paciente que está adoecendo, ou eu preciso inquérito epidemiológico dentro de uma carteira e dentro de uma previsão, se eu sou relacionada a uma empresa que trabalha, eu sou um grupo empresarial, por exemplo, eu sou um grupo de cooperativa, onde eu consigo aplicar escalas de avaliação para predizer se esse paciente vai abrir um quadro ou não, ou uma auditoria concorrente muito bem feita, ela identifica os pacientes com mórbidos psiquiátricos em outras circunstâncias, em internações diversas, quando ele precisa fazer reconciliação medicamentosa no IAM, quando ele aparece no PS e sai com um CID de dor torácica e fez um episódio de pânico, ou quando ele fica na UTI por um transtorno de suicídio, por um episódio de suicídio, um transtorno depressivo, e aparece como acidente. Então, uma boa auditoria converte esses dados, e a conversão desses dados, elas podem ser absorvidas e modificadas na leitura da sua população. É uma sugestão mais simples do que pensar algo dinamicamente muito complexo. Então, primeiro, nós temos um problema que é dois. Temos duas pessoas querendo falar. E eu não sei porque o nosso tempo já se foi. A outra coisa é que eu queria dizer para o João Paulo que isso que você mencionou e que ela estava discorrendo a respeito agora,
tem um nome, é negação maníaca da realidade. Quer dizer, é ignorar completamente o que está acontecendo. Tá bom. Vai, fala, senhor, primeiro, só para dar, né? E depois a senhora, eu sei, pois eu estou aqui tentando. Eu vou resumir bem rapidamente, Não é possível. aliás, já terminei. Quando você falou num paciente individual, eu acho que a saúde populacional é o mais importante. E saúde mental, João Paulo, a gente realmente tem os dois extremos. A gente não está fazendo diagnóstico, a gente não tem ideia disso, mas em compensação, na farmacoeconomia, a indústria está avançando muito. Vide, a gente publicou já esketamina para ideação suicida, isso tem melhorado, inclusive, depressão leve e moderada, e derivados de canabinoides agora, que está de vento em popa, a gente não sabe como resolver isso. A minha questão é, nesses dois extremos, aonde é melhor a gente se dedicar mais? Na resolução ou no diagnóstico? Porque a cada vez que eu vou no diagnóstico, meu espectro de doença aumenta e a gente não tem mais CID. Nós estamos encaixando coisa no espectro autista que não é autista. E daí? Faz tempo. Era isso. Então, você, por favor, eu vou fazer as duas perguntas, as duas colocações e depois a resposta, e depois vamos passar para a próxima, porque senão não vou receber o meu cachê. Bom dia, doutora Thaísa, desculpe. Eu sou Euridice, estou como coordenadora técnica da CAMP Pernambuco. Uma dificuldade que nós temos lá na nossa operadora são os beneficiários envolvidos com o álcool, né, que eles não têm aquele contexto familiar, ele então reinterna com bastante frequência. E o que a senhora orientaria enquanto auditora? A gente entende que isolar aquele beneficiário, né, indo até em encontro à questão da internação, para que ele não entre em contato com o álcool. É a única ação que nós pensamos. Porque o hospital, ele usa Spravato no beneficiário, ele implementa medicações que não está de acordo com o quadro dele, que é o álcool. Então, o que a senhora orientaria, até um conselho de como agir nessa situação? Obrigada. As duas perguntas respondem fácil, que é a ciência. A clínica é soberana na psiquiatria. Então, a clínica é soberana, o uso de escalas ajuda você a metrificar a doença e colocar a sua população em doente igual, sintomas iguais, populações iguais. E use a ciência para te basear. Então, não é o que o hospital, o prestador, está fazendo para um grupo. O que a ciência diz sobre usar a mecetamina, por exemplo, num paciente etilista. Ou o que novas terapias estão vindo para pacientes usuários de álcool e drogas, por exemplo, os análogos de GLP-1. Quem sabe isso é uma alternativa, já que a sua população está indo para esse caminho, é a mais frequente de doença mental. Então, estudar as alternativas terapêuticas baseadas na ciência que estão vindo hoje para a adjuvância de outras doenças, por exemplo, da obesidade. O análogo GLP-1 está sendo estudado para transtorno de álcool e drogas. Às vezes com uma evidência menor, menos robustez, mas se não tem nada, o menor também já faz efeito. Assim como para suicídio, depressão, a gente está tendo também escetamina intranasal hoje. Bom? Muito obrigada, doutora Thaísa. Vamos agradecer. Muito obrigada a todos. Thaísa. E enquanto eu chamo a doutora Luciana Ferreira Lessa, que é a nossa próxima apresentadora, se você quiser voltar. Eu só vou dizer o seguinte, a quantidade de questões que foram respondidas e que não foram respondidas e apresentadas, precisa tirar foto, mas isso mata tempo. Enfim, que foram respondidas e apresentadas mostra que o assunto saúde mental e doença mental traz muita ansiedade para todos nós. Não fora